Eu acho que essa é uma das poucas semanas que a política monetária importa mais do que a política tradicional em si. Né? Essa é aquela semana. E aqui, assim, mais do que observar novamente qual que vai ser a decisão, o grande ponto é o mercado tentando ler nas entrelinhas dos comunicados, tanto do Banco Central americano, que é o que importa, muito mais do que o nosso próprio Banco Central, né, como direção da política para calibrar até onde o ciclo ele pode ir. Porque o próximo ciclo ele está dado, o próximo ciclo é de queda, né, no caso americano, né, que já começa essa semana, mas só que a gente tem que entender até onde vai esse ciclo para que também possamos entender aonde o ciclo brasileiro, de fato, ele pode ir. Só para colocar em grandes números, o que a curva de juros hoje precifica é que os juros terminam no final do ano que vem a 12,25, mais ou menos. E esses dados eles estão confirmando, né, que a gente está perdendo força na dinâmica econômica, né, até de maneira superior ao que antes se antecipava pelo nível de juros que a gente está colocando. Né? E aí, assim, essa temática ela vai ser meio que confrontada ou confirmada, né, pelo comunicado aqui do Banco Central. Fora isso, assim, a gente tem outros cenários bastante relevantes, outras coisas acontecendo, né? Se vai ter sanção nova dos Estados Unidos ou se não vai ter sanção nova dos Estados Unidos, o que se ventilou, inclusive no último relatório, né, que a FIT acabou soltando, é que a preocupação é que as sanções venham na tonalidade econômica de maneira mais agressiva, ou seja, inclusive retirar o que havia sido antes isento no processo de tarifaço, então seja a parte de suco de laranja, seja a parte de petróleo, ou seja, né, sei lá, os aviões da Embraer, coisas do tipo. E esse tom ele está ficando cada vez mais grosseiro também, né, porque de tabela o Trump está meio que perdendo a paciência com o Putin. Né? Então a gente sabe que isso é perigoso para que a gente também não tome sanções de tabela por conta da guerra da Rússia. Né? O que a gente já discutiu e se ventilou. Fora isso, assim, dentro da temática da política aqui em si, assim, já se ventilou algumas coisas. Primeiro que a ida do Tarcísio para Brasília, né, vai ser no sentido de pressionar para a anistia. Acaba de cancelar a ida. Importante fato. Ele acaba de cancelar a ida a Brasília e aí eu vou completar com outras informações que estão chegando agora. E assim, será que essa tonalidade de nomeação do sucessor do Bolsonaro acontece ou não vai acontecer depois da condenação e da dosimetria de sexta-feira? Enfim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa, assim, a gente não tem absolutamente nenhuma ideia do que vai ser, mas uma coisa é fato, né? Preço de juros no mundo importa mais do que a política idiosincrática brasileira no final das contas.